Vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Vou ler novamente o versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Já pensou de alguém, um servo, uma serva de Deus, fazer esse comentário de mim e de você? Porque de você, repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pano de fundo desse comentário, né? Paulo está escrevendo aos cristãos de Tessalônica, aos tessalonicenses. Paulo produziu a maior parte do que nós chamamos hoje de Novo Testamento, Palavra de Deus. Vocês acham que Paulo falou bastante, escreveu bastante sobre as coisas de Deus? Sim. Esse mesmo Paulo está falando dessas pessoas e diz assim: olha, a fé de vocês repercutiu a tal ponto que eu não tenho necessidade de falar mais nada. Tá bom para você? Paulo não tinha mais nada para dizer, porque a fé daquelas pessoas transmitia a mensagem de Deus. Porque a mensagem de Deus, ela vem através da palavra, mas ela é ouvida através da nossa vida. Porque se eu falar, mas não tiver amor, eu serei como um símbolo que ressoa. A vida dessas pessoas transmitia a palavra de Deus de tal forma que Paulo achou que não tinha mais nada para dizer. Era mais ou menos assim. É como se Paulo tivesse dito: você quer aprender de Jesus? Você dá uma olhada para aquele povo ali de Tessalônica e vê como eles vivem. Pronto. Aquilo é a palavra de Deus. Pense. Você gostaria de receber esse elogio de Paulo, meu irmão, minha irmã? Gostaria de viver numa fé que Paulo olhasse e dissesse assim: veja como aquela pessoa vive, veja como aquela igreja, veja como aquela comunidade, veja como aquele grupo de pessoas vive, como ele escolhe viver, gastar a sua vida, e pronto, você vai aprender sobre Deus. Fica observando se alguém passa necessidade, fica observando se alguém precisa de companhia, cura, recursos, bênção, amparo. Vá lá e veja, é aquilo que Deus quer. Não se preocupe com doutrina, não. Olhe a vida daquele povo, olhe a missão que está na vida deles, e pronto. Eu não tenho mais nada para acrescentar. Paulo falando que não tem mais nada para dizer. Se fosse o pastor André dizendo que não tem mais nada para dizer, aí tudo bem, mas Paulo disse que não tinha mais nada que ele precisasse dizer. A nossa vida tem uma missão, a nossa vida tem um sentido, a nossa vida tem algo para transmitir para as pessoas. O que Paulo estava dizendo é que essas pessoas tinham entendido, eles abraçaram a fé de tal forma, eles entenderam que o que Deus queria não era simplesmente que eles falassem, mas era que eles vivessem. O que é viver? Viver são as nossas escolhas. Todo dia a gente faz escolhas. Todo dia a gente tem que decidir fazer assim ou fazer daquele outro jeito. Dizer isso ou não dizer. Essa semana eu estava comentando com a Cristina que uma das coisas mais preciosas que Deus tem me corrigido, e ainda falta muito, mas tem sido tão impressionante aprender, é quando não falar. Porque falar, eu não vou dizer que é fácil, não, para não parecer arrogante, mas falar, você aprende. Mas na hora de ficar calado, tem hora que é difícil, tem hora que é complicado, tem hora que dá uma vontade de dizer que a gente está certo, tem hora que dá uma vontade de mostrar que a gente entende o que Deus quer, que a gente conhece a palavra, que eu sei onde é que aquilo vai dar, eu sei o que vai acontecer. Parou para pensar que às vezes a questão não é você saber o que é para dizer, mas a hora de dizer. Às vezes não está na hora daquela pessoa ouvir aquilo. Paulo mesmo
em diversos pontos, ele diz assim: eu queria tanto falar outras coisas para vocês, mas vocês ainda precisam do leite espiritual. Eu queria tanto dar uma comida sólida, uma feijoada, um negócio assim, uma picanha assim com gordura, mas vocês não podem, o seu leite, então lá vai e falar. Tem horas que não é pela minha sabedoria que as pessoas vão ser transformadas, é pelo que Deus vai falar, e Deus quer falar na hora dele, não é? A gente aprender quando não falar é muito precioso, é muito precioso. A nossa vida fala muito pelo que a gente não fala também, pela nossa humildade de não falar. Certa pessoa uma vez disse que é muito difícil viver com uma pessoa que está sempre certa e faz questão de dizer isso. Viver com alguém que está sempre certo, mas nem sempre faz questão de dizer isso, é muito bom. Mas viver com uma pessoa que está sempre certa